Salve turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem realmente com vocês. Vamos retomar então nossos estudos sobre limites e agora hoje nós vamos falar sobre continuidade. Bom gente, na verdade a ideia que eu gostaria de expressar para vocês hoje, pelo menos em termos matemáticos, a gente gostaria de, no estudo das funções, gostaríamos de verificar se uma função é contínua. Se a gente quer saber se uma função tem continuidade, o que é isso? De fato, o que é que a gente está querendo verificar quando a gente questiona se uma função é ou não é contínua? Então, antes de dar a definição de função contínua, eu gostaria de passar a ideia para vocês, que é uma ideia muito simples. As funções contínuas são aquelas funções cujo o gráfico a gente consegue deslizar sem que dê nenhum salto, ou seja, não há algo dessa forma, né? Eu venho até aqui, paro e daqui desse ponto eu continuo aqui em cima, por exemplo. Então aqui a gente deu um salto na nossa função, né? Então a gente gostaria que, ao desenhar o gráfico de uma função, a gente gostaria de saber quais os pontos em que não há salto e quais aqueles pontos em que a gente pode ter um salto, ou a gente pode ter algum ponto onde a função não está definida, né? Tudo isso são pontos de continuidade, os buracos que vão ficando. Quer dizer, aqui você vem com desenhando, chega aqui, você pula esse ponto e continua de novo, né? Então, esses furos também são sinal de descontinuidade. Nesse ponto, a gente costuma dizer, olha, nesse ponto do domínio, nesse ponto x0, a função não tem continuidade. Nesse sentido, né? Nesse sentido de que ela, né, nesse outro ponto aqui, nesse ponto x1, é outro ponto onde há uma descontinuidade, a gente costuma dizer. Então, a função deixa de ser contínua, ela vem contínua, né? Quer dizer, você vem riscando sem dar nenhum salto. Normalmente chega aqui, você pula para cá, então deu um salto aqui, um ponto de descontinuidade. Então, o ponto do domínio, ponto x1 do domínio, é chamado um ponto de descontinuidade. Ou ela pode apresentar pontos que não estão no domínio. O x0, por exemplo, é um ponto que não está no domínio. Você tirou esse ponto x0 do domínio. Então, essa sua função vem com um gráfico que pula esse ponto x0 e continua novamente. Então, esse x0 também é um ponto de descontinuidade. Percebe, então, a ideia de... por isso que o nome é bastante coerente com a imagem, né? Quer dizer, uma função para nós, graficamente a função vai ser contínua quando você puder percorrer todo o domínio da sua função, você percorre todos os pontos do domínio da sua função sem dar nenhum salto, tá bom? Essa é a ideia, grosso modo, eu diria. Essa seria a ideia intuitiva. Mas o que isso significa em termos matemáticos? Como é que a gente verifica, né? Você tem lá uma função f de x, né, dado por uma ou várias expressões. A partir dessa função, tendo essas funções, como você verifica se ela é contínua ou descontínua em um determinado ponto? Como verificar isso? Então, nós vamos dizer assim, ó, a função f de x é contínua em x0, em um ponto A do domínio, em um ponto A, não vou nem colocar no domínio, porque hoje eu vou deixar isso aqui para lá. Uma função é contínua no ponto A se dois pontos. Primeira coisa. Então, para a função ser contínua no ponto A, então qualquer ponto que você pegar, dizer, esse ponto é de continuidade, então esse ponto tem que estar no domínio da função. A função só pode ser contínua em um ponto A
se esse ponto A estiver no domínio da função. Então, a primeira condição para você verificar que uma função é contínua do ponto A, o ponto A tem que estar no domínio da função. Tem que estar no domínio da função. Além disso, tem que existir o limite da f de x, quando x tende para A. Tem que existir. Né? Então, o limite da f de x na A existe. Então, outra condição é o limite existir. Duas condições. Ou seja, a função, para ela ser contínua no ponto, tem que existir o limite quando x tende para A. Note que esse ponto x1 aqui, ó, se você fizer o limite de x tendendo a x1 pela esquerda, o limite vai dar esse valor aqui. E se você fazer o limite da mesma função, essa função f, quando x tende para a direita, ó, pela direita, o limite vai ser esse ponto aqui. Vai tender para esse, ó, esse limite ela tende, limite pela direita ela tende para esse L1 aqui, e por esse outro lado ela vai tender para esse L2 pela esquerda. Então, o limite pela esquerda está dando um valor, o limite pela direita vai dar outro valor. Então, o limite não existe nesse ponto. Portanto, não é contínuo. Então, tem que existir o limite. Então, o ponto tem que estar no domínio. Por exemplo, o x0 não está no domínio, nesse caso. Então, a função não é contínua nele. Então, o primeiro caso aqui, se não verificou, não está no domínio, não é contínuo. Então, para ser contínuo, precisa ser contínua em A. É necessário que o A esteja no domínio. Além disso, o limite, quando x tende a A, tem que existir. E tem mais uma última condição importante. Além de existir o limite pela direita e pela esquerda tem que ser o mesmo. O limite pela direita e pela esquerda tem que ser o mesmo. Mas se a gente pensasse nessa função, imagine que aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, nesse ponto Bzinho, eu fiz o seguinte, coloquei a imagem dela aqui, ó, imagem, o f de b é esse valor aqui, ó, f de b. O f de b está aqui embaixo. Esse vai ser aqui. Então, veja, esse ponto B está no domínio, satisfaz a primeira condição. Se você fizer o limite pela esquerda, o que vai acontecer? Ó, quando você faz o x tender ficar próximo de B pela esquerda, olha o que vai acontecendo com o f de x. Vai se aproximando desse valor aqui, ó. Vai se aproximando desse valor também. Quando você faz o x cada vez mais próximo do B pela direita, ó, o f, o que vai acontecendo quando você vai se aproximando? Ó, o f vai, quanto mais x mais próximo do B pela direita, o f vai se aproximando para esse mesmo ponto. Então, para esse mesmo ponto, vamos chamar aqui de L3. Então, quando você faz pela direita e pela esquerda, o limite está indo para o mesmo valor. Então, existe o limite é L3, pela direita e pela esquerda. Então, existe o limite, L3. Mas quanto é o f de B? O f de B eu coloquei aqui embaixo, ó, o f de B. Não é o L3, os dois são diferentes. Então, mas aqui a função é descontínua, professor. Satisfaz essas duas coisas e ainda é descontínua, porque aqui ela vem aqui, pula aqui para baixo, depois volta lá para cima de novo, então ela dá um salto. Então você vem desenhando continuamente, sem tirar o lápis, né? Sem tirar o lápis do seu caderno. Quando chega aqui eu tenho que tirar o lápis e pular para cá. Eu tiro de novo e volto para cá. Aí continua a continuidade. Chego aqui, novamente eu tenho que tirar o lápis do caderno e pular para cá. Aqui eu tenho que tirar o lápis novamente, dar um salto e vir para cá. Então, veja que esse tirar o lápis aí é o ponto de descontinuidade nosso, do grosso modo. Então, nesse ponto aqui, tem limite, a função tem limite no ponto B. O B está no domínio, mas, no entanto, ela é descontínua. É porque está faltando ainda uma condição ali. A terceira condição para a função ser contínua é que ocorra o limite de f de x quando x tende para A
tem que coincidir, além de existir, ele tem que ser igual a f de A. Tem que existir o limite e ele tem que ser igual a f de A. Veja que aqui o limite pela direita existe, né, pela esquerda, portanto existe o limite, e o limite da f nesse ponto B é o L3 diferente do FB. É diferente. X tende a B, é diferente. Do limite de f de x quando x tende a B é diferente de f de B. A função é diferente. O limite aqui deu esse e o f de B eu coloquei aqui embaixo. Justamente para que vocês vejam, tem funções assim, vou dar exemplos aqui. Né? Funções que dão salto, né, num ponto. Então, para a função ser contínua num ponto, é necessário que o ponto esteja no domínio simultaneamente. O ponto tem que estar no domínio, o limite tem que existir, o ponto A tem que estar no domínio, o limite de x tendendo a A tem que existir e tem que ser o próprio, coincidir com o f de A, com a imagem do ponto A. Aí a função é contínua. Tá? Ou seja, professor, quer dizer então que se esse f de B, se eu colocasse ele aqui o f de B, L3 igual a f de B, aí você teria essa condição também aceita. Teria a primeira, a segunda e a terceira. E a função seria contínua. O f de B fosse lá em cima. Então, se você tirar o f de B aqui, a função passa a ser contínua também nesse ponto B. Então, essa função é contínua em todos os pontos, exceto nesse, que ela dá um salto, e nesse, que nem está no domínio. Aqui o limite lateral, o limite não existe. Furou 2. Não existe o limite de f de x quando x tende para x1. E, então, furou. E aqui, o que furou na definição? Quais os 3 pontos? O primeiro, o A não está no domínio. Tá bom? E esse aqui que eu tinha colocado é um exemplo de furar o terceiro caso lá. Né? Tem o limite, mas os dois não são iguais. O f de B está aqui embaixo e o limite é o L3. Bom, então eu gosto de fazer esse desenho para demonstrar essas 3 condições que são necessárias e suficientes para dizer se uma função é contínua. Então essa é a nossa definição. Quando é que uma função fx é contínua no ponto A, se somente se A pertence ao domínio da função, o limite de f de x quando x tende para A existe, e o limite de f de x quando x tende para A, além de existir, é o próprio f de A, coincide com o f de A. Muito bem. Então, exemplo. Vamos ver aqui exemplos de funções que são contínuas, funções que não são contínuas. Né? Muito bem. Eu vou começar com um exemplo de uma função que seja contínua. Então, eu vou colocar aqui exemplo de uma função contínua. Deixa eu ver se ele traz algum exemplo aqui. A função x mais 3. Então, vou colocar aqui exemplo. Aqui é uma função que é contínua, né? A gente pega a função f de x igual a x mais 3. Vou colocar isso, quer dizer, eu acho que é contínua, não sei. Deixa eu só desligar aqui. X mais 3. Como é que é? X mais 3, x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos 1, vamos verificar se é mesmo contínuo. E menos x mais 1, menos x mais 1, se acontecer do x ser menor que menos 1. Maior ou igual e x menor que menos 1. Essa função é contínua em todos os pontos? Bom, para verificar se a função é contínua em todos os pontos, seriam todos os números reais, do conjunto de todos os números reais. Para verificar isso, eu preciso verificar se todos os reais, qualquer número real está no domínio dessa função. Sim, essa função está definida para todos os maiores ou iguais a menos 1. Qualquer x maior ou igual a menos 1, você calcula o f de x. Só jogar nessa parte de cima. Se o x for menor que menos 1, estritamente menor, eu jogo ele aqui embaixo e calculo e vejo o que dá. Né? Então a função é definida
para esses dois conjuntos, ou seja, para todos os números reais. Então, qualquer que seja o número A, então vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar isso. Então, qualquer que seja o número A pertencendo aos reais, então nós vamos fazer o seguinte, qualquer que seja A pertencendo aos reais, como ele está no domínio da função, vamos ver se o limite existe, se o limite é o f de x. Então, para todo A pertencendo aos reais, nós precisamos calcular qual é o limite da f de x quando x tende para A. E verificar se esse valor coincide com o f de x. Então, isso daqui coincide com o f de x, não, o f de A. Isso coincide com o f de A? Essa é a nossa pergunta. Tá bom? Bom, muito bem. Então, como que a gente vai, como podemos verificar isso? Bom, depende, para eu aplicar o limite no x tendendo a A, depende se o x é maior ou igual a menos 1 ou se é menor que menos 1. Então, eu vou ter que fazer duas situações. A primeira situação é calcular o limite de f de x quando o x é maior ou igual a menos 1. Então, a primeira situação, x maior ou igual a menos 1. Né? Vamos colocar x estritamente maior que menos 1. Estritamente maior que menos 1. O x é maior que menos 1. E se o x é maior que menos 1, o limite de f de x, quando x tende a x maior ou igual a menos 1, eu uso x mais 3. Então eu quero calcular o limite de x mais 3 quando x tende para, vamos pegar A maior que menos 1. Tende para A é maior que menos 1. Tá bom? X tendendo para A, onde o A é maior que menos 1. Quero verificar se ela é contínua nesse ponto A. O ponto A maior que menos 1. Muito bem. Nesse caso, o limite da soma é a soma dos limites. Fica limite de x quando x tende para A. Vai ficar A. Nós já vimos que x mais 3 quando x tende para A é A mais 3. É A mais 3. Muito bem. E quanto é o f de A? Quando A é maior que menos 1. Quando A é maior do que menos 1, o f de A é A mais 3. Então, coincide o limite com o f de A. Essas duas coisas coincidem. Então, nós temos as três condições satisfeitas. O A está no domínio, o limite existe e é o próprio f de A. Muito bem. Então, temos essa situação. Então, a função é contínua em qualquer ponto A maior que menos 1. Veja que eu não peguei um A particular. Eu peguei qualquer A estritamente maior que menos 1. Agora nós vamos para a segunda condição. O A também pode ser estritamente menor que menos 1. Agora vamos pegar a situação em que o A é estritamente menor que menos 1. Nessa situação, o limite do x tendendo a A, veja, o A é menor que menos 1. Então, nós vamos pegar essa função aqui, o x está se aproximando, está muito perto de um número menor que menos 1, né? Estritamente menor que menos 1. Então, esse x nosso está aqui, nessa situação, ele vai ficar menor que menos 1, portanto, eu vou poder usar menos x mais 1 aqui. E olha, nós sabemos qual é o limite dessa função. Quando x tende para A, é uma função polinomial, isso aqui vai ficar menos A mais 1, né? Pode substituir direto. Mas isso é justamente o f de A. Quanto é o f de A quando A é menor que menos 1? Eu uso essa aqui, menos A mais 1. Então, coincidiu, menos A mais 1. Portanto, a função é contínua aqui. Ou seja, para todo número A maior que menos 1, a função é contínua. Para todos os menores que menos 1, também é contínua. Só está faltando verificar o menos 1 mesmo. Nós verificamos qualquer número maior que menos 1 a função é contínua e menor que menos 1. E no menos 1? Ficou faltando apenas o menos 1, que é o terceiro caso. Quando A for menos 1. Então, esse nós vamos fazer separado, porque é justamente onde a função ela tem um pedaço para um lado e um pedaço por outro. Né? Se você fizer o limite pela direita, né, x tendendo a menos 1 pela direita é porque o x é maior que menos 1, então eu tenho que usar essa expressão.
Quando eu fizer o limite pela esquerda significa que o x é menor que menos 1. Então, olha, nós estamos nessa situação, ó. Nós queremos saber o limite quando o x tende para menos 1. Eu vou fazer, portanto, o limite lateral à direita e depois vou fazer o limite lateral à esquerda. O x se aproximando de menos 1 pela esquerda. Então, no menos 1. Então, para eu calcular o limite, e a gente sabe, se existirem os limites laterais e eles forem iguais, o limite existe e é justamente igual aos limites laterais. Então, o limite da f de x, quando x tende, agora eu vou fazer o x tendendo a menos 1 pela direita, ó, por valores maiores que menos 1. O x, portanto, é maior que menos 1. Ó. O x está perto do menos 1, mas maior que menos 1 pela direita. Então, o x é maior que menos 1. Então, a minha função é x mais 3. Então, aqui eu só posso usar o x mais 3. Muito bem. Então, quanto dá isso? Se o x está indo para menos 1, aqui vai para menos 1. Fazer o limite da soma dos limites. Aqui vai para menos 1 mais 3. Então, fica assim. Menos 1 mais 3, que é 2. Então, limite lateral pela direita da função f está dando 2. E qual é o limite quando o x tende para 1 pela esquerda? Limite da f de x quando o x tende para menos 1 pela esquerda. Vamos fazer direitinho, né? Limite quando o x tende para menos 1 pela esquerda. Bom, se o x está tendendo pela esquerda é porque o x é menor que menos 1. Se o x que eu vou jogar na função é menor que menos 1, então eu tenho que usar essa outra definição, menos x mais 1. É isso. Bom, mas se o x está tendendo para menos 1, aqui vai ficar menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais 1, 2. Então vai ficar assim, ó, menos 1, mais 1. Confere? Esse x está tendendo para menos 1. Então, no limite, o x é menos 1. Então, esse x aqui vai ser menos 1. Com esse menos, vai dar mais 1 mais 1, 2. Veja que os limites laterais são iguais. Limites laterais iguais. Significa que, então, existe o limite. Se os limites laterais, direita e esquerda, são iguais, então a gente diz que a f de x tem limite e o limite é 2. Então, o limite da f de x, quando o x tende para a, e o a no caso aqui é o menos 1, está dando 2. E quanto é o f de a? Isso aqui é o próprio f de a, o a nosso é menos 1, esse é o f de menos 1, o a é menos 1. Quanto é o f de menos 1? F de menos 1 é aqui, ó. Olha só onde que a gente joga o f de menos 1. Esse é igual a f de menos 1. Por quê? Porque o f de menos 1, olha lá o que é, ó. É menos 1 mais 3. Ó, x é menos 1, então eu jogo aqui. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, 2. Então, realmente, o limite de f de x é 2 e o f de menos 1 também é 2. Portanto, a função é contínua nesse ponto. Muito bem. Eu vou interromper esse vídeo, gente. Já está ficando um pouquinho alto e eu volto com outros exemplos no próximo vídeo. Beleza? Até daqui a pouco.